E aí, galera, sejam muito bem-vindos a este analisador, finalmente chegando para conversar sobre o final de The Boys com vocês. Uma série que mexeu com muita gente, mexeu com a opinião de muita gente. Inclusive, eu tô olhando pro lado porque tô vendo se eu acho a nota do final de The Boys, de público e crítica, entende? É importante pra gente ver se tem isso, porque talvez ajude a entender algumas coisas que aconteceram no final dessa série e tal. Primeiramente, deixe aí seu like, a sua inscrição, entendeu? Conosco aí. E também vem com a gente com as lives. Logo, se você está inscrito neste canal, você vai receber indicação de live para você. Vem com a gente aqui. E tem muita coisa saindo, né? Existe um mundo depois de The Boys. Eu sei que você está neste mundo conosco, diferente do francês, né? Que começa o episódio, como a gente falou no anterior, né? Com o funeral dele. Ele que tem uma família grande, porque conhece o cu de todo mundo ali, entendeu? E que tal qual o francês deixa sempre tudo muito em aberto, sabe? Mas de uma forma não deixar em aberto no sentido de dúvida, mas de ser abrangente. Eu falando de cu, aberto, abrangente. Não, é um espetáculo, é bem nível The Boys, é isso que eu tô falando, né? Mas é um modo que ele coloca ali que dá referência e reverência ao que o grupo fez pra ele, mas principalmente por ter se sentido acolhido pela Kimiko. Entende? Pois eu ficava muito ao longo da série uma dúvida de como que ele ia se conectar e com quem que ele ia se conectar, entende? Aí a gente continua isso em memória nosso querido francês. O Homelander acha o Ryan, né? E pede para ele voltar, logicamente para o quê? Para construir narrativa de pai e filho mais uma vez e tal. Só que o Ryan mais uma vez humilha ele ali, entendeu? Porque diz que todo mundo só quer, na cabeça do Homelander ali, tá submisso a ele porque tem medo dele. E que isso não é um modo de se fazer idolatrado. E que, na verdade, tipo, eles podem ter muita coisa semelhante, mas que eles não são semelhantes. Isso destrói mais uma vez o Homelander, como faz ao longo de toda a série. Ele surta, ele bate, ele faz tudo mais, tal assim. Ou ele sempre faz rolê. Agora, isso já era previsível porque tinha que ter o fechamento do arco do pai e do filho ali, né? Mas agora, falando em fechamento, né? O que fizeram com a galera do GMV Mary Monroe é lamentável, né? Porque qual que é o rolê? Ela com a Anne estão discutindo um plano de levar aquelas pessoas que eles tiraram dali, né, no episódio anterior. Desculpa, só tossido um pouquinho. E ela fala, ó, você pega os caras, vão pro Canadá e a gente resolve daqui. Então, assim, tipo, e ela fica pistola com isso, né? Pô, eu vim aqui pra ajudar e não vou ajudar no rolê e tal, assim. Aí eles colocam nossa, cara, uma ferramenta fraca ali, que é a Anne falando assim, eu conheci a Maeve, e a Maeve, na época que eu conheci, ela era uma pessoa totalmente sem esperança. E eu sou uma pessoa que, apesar de ter sofrido coisas parecidas como ela, eu não sou uma pessoa que não tem esperança no mundo melhor. Então você tem que seguir em frente para ter o seu mundo melhor. E ela, não, beleza, vamos nessa. Eu queria participar da treta. Não, mas beleza, vamos aqui. Eu tenho um poder que ninguém de vocês tem aqui de chupar o sangue de outra pessoa. Mas não. Vou aqui pegar um carrinho, vou com tanto de neofacho pro Canadá e vou ser feliz. E aí, quando a gente vai ver Marie Monroe de novo? Não mais, né? Porque cancelaram o JMV. Aí tem essa série do Soldier Boy que eles estão falando aí. Mas ela vai ser de passado ou de futuro? Entende? Mas mesmo assim, é uma personagem que seria excelente e que foi totalmente descartada, sabe? E foi o prometido que ela ia aparecer, mas ela literalmente só apareceu, né? Não contribuiu, sendo que ela era fundamental para contribuir, entende? Aí a gente desenrola o episódio
E tem outra coisa que me incomoda muito. Que, cara, eu falei, refalei várias vezes isso com vocês aqui. Ao longo desses 2 meses, né? De vídeos aqui. Que a Sage, né? Ela provoca Kimiko. Dizendo que ela usou o francês, porque na hora que o francês tinha alguma coisa para se agarrar que não fosse ela interveio e começou a se relacionar com ele como um casal. E aí, ela ataca a Sage, né? E no momento que ela ataca a Sage, teoricamente, a Sage se emburrece. Entende? E aí ela fala que fez isso porque o Butcher mandou para testar o composto e que se desse certo, o experimento de urânio com ela, e que se desse certo, ela perderia os poderes e seguiria em frente. Tá, assim, eu não acho ruim, né? É uma coisa que o Butcher faria e tudo mais, só que o que me enferra a cabeça nesse momento, e eles deixam o final em aberto para a Sister Sage, eu já falei várias vezes aqui ao longo dos episódios, para você colocar um personagem que é o personagem mais inteligente do mundo, o roteirista tem que ser mais inteligente que esse personagem. E na única hora e que de fato seria inteligente ela usar a inteligência para ajudar no rolê, quem deu a ideia foi o Butcher. Então, assim, ela foi um problema, sabe? E foi um problema resolver com ela. E deixa um final aberto. Pô, será que ela ficou burra mesmo? Ou será que ela estava encenando pra Kimiko ir pro Butcher pra eles seguirem em frente, sabe? Não sabemos. Porque fica essa magia do rolê, né? Falando em magia, a gente tem a Ashley e o Lord vivendo um momento juntos ali, onde ela dá uma bolinha, né, pra ele, daquelas de safadeza, pra ele poder gritar à vontade. E ela implora ajuda da consciência por alguma coisa, a consciência não fala nada, não faz nada, fica de mal com ela, tal assim, e ela muito ferrada ali, tentando fazer alguma coisa, porque ela tá vendo que, cara, é ali talvez, e ela teve muitas pra essa, a última saída dela do que ela pode buscar no problema ali, que ela se enfiou ao entrar e conviver com essa galera. E aí a gente entra numa cena que tá um grande empresário, e aí, cara, eu achei até certo ponto corajoso eles colocarem essa cena no episódio, pois esse empresário tá negociando com o Lord, né, de colocar luz estrelistas nas suas empresas como escravos, né, para produção continuar tal assim e seguir em frente e tal, né. A gente tá num momento de escala 6x1, né, galera? Tem gente, no momento que a gente tá lutando por escala 6x1, os deputados vão lá e fazem uma emenda que não, só daqui 10 anos pode mudar a escala de trabalho, mas para agora a gente pode mudar uma escala para ser 52 horas em vez de ser 40. Olha só que beleza, né? Então, assim, já dá para entender que, com certeza, num mundo onde acontece tudo isso, né? Se chegasse numa situação de, pô, vamos acabar indo para um ambiente do espectro totalmente fascista, né? Todo mundo submisso a um líder supremo, onde entra a minha grande corporação nisso? E aí o Homelander vai e onde fala que tem a coragem, que pô, ele era um astronauta, né? Por que eu falo do astronauta que é corajoso? Porque tem o SpaceX de um lado e tem o Jeff Bezos astronauta do outro, né? E ele pega e joga pro céu o grande empresário arrombado, né? Falou que não, o rolê aqui vai acontecer só comigo. O Lord tentou convencer o Homelander de que ele precisava das empresas para seguir em frente. Mas o Homelander estava totalmente cego, furioso no ódio a partir desse momento, né? E aí, falando em furioso, o Deep volta mais uma vez pro rolê, né? É como se nada tivesse acontecido, né? Do jeito que ele fez a série inteira. Só que o Homelander mais uma vez humilha ele, né? E ele fala assim, eu só não te matei antes porque você é um bosta e eu quero que você até seu último segundo de vida veja como você é um bosta. E assim ele sai, né?
E mais uma vez deixando ele ali humilhado no rolê, entende? E depois disso tudo, né, os The Boys se preparam efetivamente pro plano final, tal assim, que por mais, assim, não achei isso ruim, mas considerando tudo que já foi feito em The Boys, de vários planos infalíveis que falhavam, tudo mais, tal assim, esse foi o plano que teve menos, vamos colocar assim, preparativo. Talvez a temporada inteira preparou para esse momento, entendeu? O francês preparou eles para esse momento, assim. E aí, tipo, a Kimiko fica meio bolada com esse rolê acontecendo e tudo mais ali. E o Hugh fala, e assim, o Hugh, vocês sabem muito bem, que acompanham a gente aqui, eu sempre critiquei muito a postura do Hugh, assim. E de abordar, não do personagem, que ele não tem culpa, o Jack Quaid não tem culpa de nada, mas de como eles colocaram assim. Só que, meio que se tem uma coisa que justifica nesse último episódio, é a postura do Hugh. Ele vira pra ela, vê que a Kimiko tá bolada e tal assim, e fala, ó, não, o francês não te usou como uma arma. Ele fez tudo isso porque ele acreditava em você e no seu potencial e gostava de você e te amava. Não disse tudo isso, mas é o que a gente intui a partir do que foi dito ali no roteiro, entendeu? E aí, a gente vai pro clímax, né, do rolê. Porque enquanto o Homelander tá lá, fazendo a declaração de que ele é o verdadeiro Deus, e bababá e tudo mais, e que eles precisam de um Deus forte, um Deus que eles podem ver e tal, os The Boys estão do outro lado invadindo, né, a Casa Branca. E aí quando sai tem uma galera entrando aqui na Casa Branca, hein, vamos ficar esperto. A Ashley é levada a um bunker, né, mas aí tem um momento que eles encurralam os The Boys ali, começam a atirar neles, e cara, a Ashley, ela acovarda, entendeu? E ajuda eles a fugirem daquela enrascada ali, porque o mínimo de, vamos colocar assim, de hombridade que existia nela, e na consciência dela, né, muito mais puxado pela consciência do que qualquer outra coisa, ela usou pra salvar eles ali, porque ela sabia que, por mais que todo o bem que tem acontecido, se tem alguém que pode resolver a vida dela, são eles. E aí ela dá uma covardada e salva eles ali, entendeu? E eles entram ali no salão da Casa Branca ali e encontram o Deep chorando. Mas chorando bem. E aí tem dois momentos nesse episódio. Vitória. Dois momentos desse episódio que eu enxergo muito sobre uma perspectiva red pill, assim, das coisas, de como que é quando essa galera é exposta, é colocada sem alternativa, sabe? A primeira é com essa que tem o Deep chorando ali, e, tipo, a Anne tenta acolher ele e tal, assim, você tá vendo, cara, não adianta, você tá sempre tentando ser submisso a esse cara, porque ele é um ideal, tal, assim, mas esse cara é um merda, joga lá pra baixo, ajuda a gente, assim, e ele não cede. E aí ela, tô cansado desse rolê, joga ele lá pra praia e vai sentar o braço. Né? O que eu achei um tanto quanto burro, né? Porque se ela soubesse... Porque assim, ela não fazia ideia de que ele tava brigado com os peixes. Entende? E aí você vai levar ele pro, entre aspas... pro campo que favorece ele, que é o mar. Então assim, eu achei meio burro dela essa parte e tal assim. Mas a conveniência de roteiro fez a coisa acontecer, porque eles saíram no braço, né? E só a gente lembrar do Samuel Jackson, Tubarão Martelo, do último episódio, falando que se ele caísse no mar, os peixes iam acabar com ele. E tal qual, né? Uma coisa que aqui se faz, aqui se paga, só lembrar do polvo, né? O polvo, né? Que sofreu na mão do Deep. Um gigantão, eu falaria Lula, mas às vezes as pessoas vão ficar bravas se eu falar Lula. Um polvão estrangula ele junto com os outros peixes e o mata, né? E mete um tentáculo por dentro dele e solta pela boca. Assim. E esse foi o final do The Deep, morto sobre seus poderes, sobre as criaturas que ele defendia, entende? O que também
você pode fazer uma leitura de que é até uma coisa que a série, entre aspas, oferece como solução, né? Que é a anarquia, que é o caos, que é derrubar se as pessoas que estão no poder não estão te ajudando, né? Fazer com que elas paguem o sofrimento, assim, na mesma moeda. A gente vai chegar mais à frente. No segundo exemplo, né, de Red Pill que nós temos ali. Porque o que acontece? A gente tem, nesse momento, o grupo se dividindo. Sai a Kimiko e o Butcher para um lado, fica o Leitinho com o Hugh do outro ali. Eles são meio que encurralados pelo O-Lord no rolê. E aí, tomara que o Hugh vai se ferrar muito. Cara, é uma sagacidade que só o Leitinho teria. Ele pega a bolinha, né, e joga e dá uma sufocada no O-Lord. O grande poder do O-Lord é a voz. E ele explode a cabeça. E mais uma vez o Hugh fica ensopado de sangue com uma cabeça explodida na cara dele. Foi assim desde o primeiro episódio e foi no último episódio. Mais uma vez esse fim do O-Lord. Super inteligente por parte do Leitinho. E é uma coisa que totalmente o Leitinho faria, que teria sagacidade de pensar nisso. Entende? Então nesse ponto eu achei legal o fim do O-Lord ali. E aí a gente chegando no finalmente do clímax, o Homelander, ele tá lendo o TP e ele olha a palavra pai, né? E aí ele fica pistola, porque pô, ele quis ser pai, ele quis trazer esse conceito de pai para fazer tudo mais palatável para ele nessa nova ditadura que ele quer imprimir na galera. E começa a falar tipo, que vai de fato governar por medo e que vai meter o fogo na galera que não for obedecer ele e tudo mais assim. E aí, cara, entram o Butcher e a Kimiko no salão da presidência ali, onde tá tendo a declaração. Os câmeras vazam, a câmera cai de lado e fica filmando tudo pra todo mundo ver, né? Ali. E o embate é até maneiro, porque depois tem hora que eles estão encurralados, o Ryan chega, entende? O Butcher luta, assim, dentro das possibilidades que pode fazer, entendeu? E também o Homelander tenta fugir algumas vezes, né? Porque ele se vê encurralado e tal, assim, e se vê exposto, sensível, com todas as vulnerabilidades dele, assim, expostas ali. Mas não consegue, porque sempre acontece alguma coisa. E aí a Kimiko não consegue engrenar o poder dela, não consegue soltar o poder dela e tal, assim. E ela achava que era raiva. E aí ela tem um devaneio e vê o francês ali, né? E o francês fala que, tipo, não é raiva que vai fazer você explodir e usar seus poderes, entendeu? É acreditar em si mesmo e como ele acreditou nela, que ela vai conseguir. E aí ela explode, tal qual aquele tipão que o Soldier Boy faz, e eles acertam ali o Homelander, né? E aí é maravilhoso, é um deleite, só que eu vejo... Cara, de fato, a cena foi maneira, de fato ele mereceu tudo aquilo. Que foi um deleite talvez tardio, né? Mas não é tardio, tipo... a gente ficou... a gente já passou desse momento e não quer mais ver isso. A gente queria ver isso, só que demorou muito pra acontecer, muito por conta da gestão da temporada, entende? O episódio final, e é até bom colocar isso aqui nesse ponto, ele não é ruim. Mas a gestão da temporada, da última temporada, que foi caótica. É o mesmo problema que a gente teve com Stranger Things, entende? Mas aqui nesse ponto eu vejo que eles abriram menos pontas para fechar. Só que você perdeu muito tempo com coisa que você não precisava perder tempo. Tipo, cara, vários rolês lá de, atrás do bombástico, tudo mais assim, que consumiu grande parte lá do V1 original e tudo mais. Em nenhum momento se mostrou comprovadamente assim que esse poder ele é incrível, maravilhoso e de fato é um poder inigualável, sabe? Porque o francês conseguiu resolver isso num laboratório de fundo de quintal, sabe? Então, assim, não se teve impacto perante todo o movimento que se teve na temporada toda para esse negócio que o Homelander tomou, entende?
Que só foi tipo como se ele fosse um treinador Pokémon e só conseguiu a 8ª insígnia pra falar que agora ele pode entrar no torneio. Então não teve o, tipo assim, você vê as jornadas, mas você não teve o impacto, né? Putz, nossa, agora fudeu real, sabe? Não teve. Assim, a partir do momento que ele toma o composto V original lá, entende? E aí, a cena que você quer ver e que foi, de fato, guilty pleasure de todo mundo que já assistiu ela, que é o Homelander humilhado, porque ele tá sem poder, ele tenta fugir, ele tenta voar, ele não consegue fazer nada, ele parece um homem patético vestido de super-herói. E uma coisa também que é bem maneiro, que teve nessa parte, eu acho que talvez um pouco antes, rasgaram a capa, rasgaram a bandeira americana no rolê, rasgaram o símbolo, entende? Ele ficou vulnerável, ele ficou pequeno, ele ficou menor. E isso é legal, e é uma coisa que é muito semiótica de The Boys, assim, e que a gente se perde, porque é bem feito. Que, de fato, o Anthony Starr, ele não é um cara bombado, ele não é gigante. Ele é um homem normal, com poder de Superman. E só que ele sempre fumado numa perspectiva que dá grandeza pra ele. E nisso que dá grandeza pra ele, você não tem noção que ele é só mais um, entende? E que sem o poder ele é só mais um. Não tinha nada glorificado ali pra ele, entende? E aí, o que acontece nesse momento é que ele faria tudo, né, pra viver. Ele falaria que, faria o que o Butcher quisesse, comeria a merda do Butcher em rede nacional pra não morrer e tudo mais, implorando pela vida dele. Mas, obviamente, ele é espancado, né, pelo Butcher e é morto com um pé de cabra em rede nacional. Pessoas chocadas e tudo mais, olhando isso. E aí vai outro ponto também que eu vi como negativo, e eu vou até citar, eu vi esse episódio junto com a Camila, que é a minha namorada, e que tem o blog Camila Couto também, e que citou isso. A gente viu pouco humanos, aí o impacto de todo esse rolê para os humanos, entende? Nesse último episódio em específico. A gente sempre fala aquela coisa, né? Vai ser muito delicado o que eu vou falar agora, cara. Se prepare. Porque aquele outro candidato lá, se ele pegasse um revólver e atirasse numa pessoa em rede nacional, a série já mostrou, né? Mas eu tô colocando outro candidato, né? Não falando do Homelander. Que a partir do momento que ele fizesse uma atrocidade na frente de todo mundo, a qualquer justificativa que ele fosse dar, as pessoas iam acreditar. Sacou? E agora que ele foi derrubado, o que será que a teoria da conspiração, né, ia construir ali, entende? O que os fãs, os devotos, né, nesse ponto já é devoto, de Homelander falariam ali, entendeu? O que eles colocariam ali, entende? Eles acreditariam, não acreditariam? Eles entrariam em revolução e tal? Que eles fariam um Capitólio ali? Não mostra isso, sabe? Não mostra a reação da galera depois disso. E isso eu achei que poderia ser explorado, sabe? Porque ficou margarina, ficou final de margarina, que a gente vai entrar até daqui a pouco nesses pormenores assim. Mas, dito tudo isso, a figura do Homelander foi devidamente humilhada como ela deveria ser. Entende? E ela teve o final que ela pediu, basicamente, né? Talvez até poderia ser mais gore um pouquinho, entende? Arrancar o tampo da cabeça da pessoa, como foi feito ali, comparado a outras coisas que a gente teve em The Boys, foi suave, né? Ficou barato. Até porque ele é muito arrombado, cara, ficou muito barato. Mas enfim, né? Vamos lá para esses pormenores. Essa covardia da Ashley que salvou ela, salvou a vida dela, né? Porque ela foi empichada no final. E o Stan Edgar voltou como CEO interino da avó. E aí o Butcher, né? Na verdade eu vou deixar isso do Butcher mais daqui a pouquinho, porque é importante pra gente falar. Não vou falar agora, tem que falar agora porque vem antes. O final da Ashley veio antes dos finais. Dos finais margarinas. Butcher tenta falar com o Ryan pra ele seguir em frente junto com ele e tudo mais.
Mas o Ryan fala que ele não é bom, uma pessoa boa pra ele, que ele vai seguir sozinho. O que é legal pro Ryan, que mostrou uma super maturidade, entendeu? Mas aí o Butcher já perde o Ryan. E aí quando ele chega no quarto, ele perde o terror também, que morre de velhice, tadinho do cachorrinho. Então ele fica, tipo, atônito, porque, pô, agora sim, no meio de todo esse rolê, o Butcher se vê sozinho. E antes de entrar no pormenor do fim do Butcher, o que eu queria colocar é que, assim, a série, ela construiu uma coisa boa nos últimos tempos, que é como que essa galera ia funcionar sozinha, entende? E o Butcher nunca se preocupou com isso. E talvez essa foi a maior treva dele, entendeu? Que ele nunca pensou num depois. Ele só pensou em chegar tudo até o final e que não ia haver um depois. Não tinha como haver um depois. Só que houve um depois. E é esse depois que a gente entra agora nesse mérito. Porque ele pega o vírus, que é desenvolvido pelo francês, e vai até a avó. Só o Rio percebe isso. E aí ele encontra ele lá no prédio do 7, lá na sala do 7, na avó. Ele colocou no prédio inteiro, no sistema de incêndio e tal, e que ia apertar, que foi uma ideia até do francês disso. E que a partir do momento que ele apertar, todos os supers iam acabar ali. E o Hugh diz que tipo, eles não precisam mais disso, porque eles venceram. E fica ali num conflito ideológico deles ali. Porque, cara, de fato, eles não precisam fazer mais aquilo. Né? A gente não tem noção dos supers arrombados como estão. Como eu disse, faltou esse ponto para dar esse contexto. Né? O além Vol e o além The Boys, assim, né? Mas o que leva a crer é que não tem mais uma galera arrombada e ameaçadora, até porque o Soldier Boy está congelado. E assim, não precisa mais acontecer aquilo, entendeu? E que o Butcher só tá fazendo aquilo porque ele tá sozinho no mundo agora, entende? Quer achar um final. E aí tem um conflito lá e tudo mais, eles trocam socos e tal assim, e aí o Butcher consegue se desvencilhar dele e vai apertar o botão, porque o Hugh ele tá com uma arma e falou, cara, vou usar essa arma em você. E ele não acredita que o Hugh vai usar a arma. E aí na hora que ele vai apertar o botão, ele olha pra cara do Hugh. E ele vê então, um devaneio do passado dele ali, né? Do lance que... E aí é uma coisa que eu critico um pouco a série, que assim, eles jogaram isso como se fosse uma arma de Chekhov. E jogaram lá atrás, muito tempo atrás na série, colocaram uma recapitulação aqui e colocaram agora no final. Só que lá atrás não foi marcante. E se não tivesse colocado na recapitulação, na hora que apareceu a cena que fez o Butcher olhar pro Hugh e ter um devaneio do passado dele de algo que pesou e que ele não deveria repetir novamente, não teria impacto, assim. Então, se não tivesse tido o recap, quem não assistiu o recap do episódio anterior, antes de começar esse episódio, não entendeu. Ou, assim, não é que não entendeu, só que não entendeu a grandiosidade, o impacto do rolê, que é o Butcher ter hesitado por ter visto o passado no rosto do Hugh. Entende? E aí, porque ele vê o irmão, né, nisso, naquela cena, tipo, ele olha pro Hugh e vê o irmão dele. E ele dá uma hesitada nesse ponto. E nisso que ele dá uma hesitada, o Hugh atira nele e mata ele. E tipo, o Butcher vira pra falar, pô, que apesar dele... Ele entende tudo que aconteceu, porque ele sabe que foi ele que... Nossa, ele trabalhou firmemente pra estragar o Hugh e não conseguiu. Entende? E ele sabia que isso ia acontecer. E que era o final dele e... Vamos colocar assim, exalta o Hugh por nunca ter mudado quem ele realmente é. E é esse ponto que eu falo que, tipo, a chatice toda do Hugh não é que se anula. Não é que foi chato para o espectador. Foi. E é insuportável em vários momentos. Só que fazia sentido. Uma coisa que a gente não pode reclamar do Hugh é que ele é insuportável o tempo inteiro. Sabe? E ele tem motivo para ser insuportável o tempo inteiro. A coerência do Hugh, ela se manteve intacta. Se ela era agradável ou não pra gente, é outra história. Mas ela se manteve. E essa regularidade dele de estar na merda, mas acreditar que um dia pode ter um ponto a se levar adiante a partir dessa merda, que fez ele levar até adiante e meio que resolver as coisas do jeito que ele queria. No meio de tudo isso, entende? Ele perseverou.
E que aí a série traz uma narrativa, tipo, se a gente perseverar, os arrombados vão passar em algum momento. Se a gente perseverar e lutar, a gente vai conseguir superar essa. É positivo, é legal e faz sentido. Só que não é tão concreto, né? Mas enfim. No aspecto de hombridade, foi legal. A gente chega finalmente, no final ali tem o Butcher enterrado junto com a mãe do Ryan ali, entendeu? E tá lá os The Boys todos ali. O Leitinho finalmente volta pra sua amada e volta agora com o Ryan. Ele que tá cuidando do Ryan, assim. E eu achei esse ponto interessante, positivo. A Kimiko vai à França entender muito mais da vida do francês, assim, da cultura do francês, e come comida de verdade boa da França. E o Hughie, cara, ele nega o emprego, né, da avó, porque, tipo assim, independente de como for, em algum momento o grande conglomerado ou o grande governo vai vir atrás de você de novo. E nega o emprego. E assume a loja do pai, que lembra muito uma loja de capinha de celular, junto com a Anne, só que eles têm, tipo, um radarzinho que fica monitorando, né, o crime acontecer, pra ela ser uma super heroína, como se deve ser e tal, assim, e tipo, normalizar, entre aspas, ter existência de heróis pra salvar o dia de uma forma bem orgânica no meio da confusão de um mundo. E ainda mais ela grávida, né? Grávida da Robin, né? Que Robin é um nome sem gênero nos Estados Unidos, mas é o nome da namorada do Hugh. Eu achei isso meio bizarro, na verdade. A namorada atual dele tem o nome da namorada antiga dele. É um negócio que ficou mal resolvido, mas eles que resolveram. E esse foi o... Talvez essa seja o título, né, de The Boys, assim, pra esse final. Mal resolvido, mas resolvido. E foi assim que The Boys acabou pra gente. E assim, por mais que tenham sérios problemas, assim, por mais que hoje você não tenha uma temporada que chega com hype e como última temporada impecável, eu acho que The Boys, dentro dos pormenores, dentro da complexidade, dentro das falhas, que houveram muitas também, acaba bem. Eu vou parar por aqui, não tem muito mais a comentar. A gente comentou já ao longo de todos os 8 episódios, tem aqui vídeo aqui se você quiser voltar e tal. Como eu disse, negativa a Sábia, não usar a galera do GMV, principalmente a Monroe, e tipo ter esse final meio margarinado e tal, assim, mas ele faz algum sentido em certos pontos. Então, assim, e talvez o teu impacto dá muito tempo para coisas que não tiveram impacto efetivamente no fim, sabe? E que nem ao longo da temporada tiveram, mas que, nossa, consumiram muito tempo, que seria importante para contar outras coisas. Eu acho que o saldo acaba sendo positivo, porque acaba em tom de esperança, entende? Certo ponto. E para essa esperança tem muito embasamento, muito na figura do Hugh. É isso. Espero ter gostado do vídeo, espero ter gostado das nossas análises, que tem muita coisa saindo aqui no analisador. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.